Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos alcançou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos faz agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, em primeiro lugar eu quero dizer que sempre que eu prego, eu procuro esforçar, eu já disse isso algumas vezes aqui, o máximo, para trazer a melhor reflexão que eu posso acerca de um texto. Acredito que todo pregador faz isso, mas dessa vez eu estou diante de um texto dificílimo. Aqueles que são acostumados com a Escritura, com as doutrinas que são expostas nas Escrituras Sagradas, vão perceber que nós temos várias dessas doutrinas embutidas aqui nesses versículos. E eu lhes confesso que vou tentar trazer uma reflexão que seja inteligível a todos, mas que trará, porque o texto por si próprio traz uma certa carga de teologia. Então eu vou tentar da melhor maneira possível expor este texto sem que ele fique pesado e que as pessoas não entendam. Uma das preocupações que nós estamos tendo aqui no Jardim Botânico, temos conversado com o pastor Rodrigo, os obreiros, é que, como quase todos aqui, ou todos têm uma formação teológica, se não básica, um pouquinho mais avançada, acaba acontecendo que, por vezes, nós pensamos, e usando termos teológicos que são comuns entre aqueles que estudam teologia, as pessoas que não tiveram acesso a esses termos entenderão perfeitamente. E aí acabamos por fazer com que as pessoas saiam daqui com pontos de interrogação. Mas essa noite eu vou tentar ser o mais claro que eu puder, porque realmente nós temos um texto pesadíssimo. Me cerquei de comentários, me cerquei de tudo que eu podia para tentar expor ele da melhor maneira possível. Bem, antes de tudo, eu queria dizer que esse texto ele tem duas maneiras de serem abordadas, as verdades que estão contidas aqui nesses versículos. Primeira coisa é que nós podemos descobrir nesse texto um padrão trinitário. O que é isso? Nós vamos enxergar a figura do Pai, a figura do Filho e a figura do Espírito Santo nestes versículos que aqui estão. Nós vamos ver que esse padrão trinitário ele é correspondente aos propósitos e atividades dos membros da Divina Trindade. O Pai, por exemplo, nós vamos ver a sua atividade nos versículos 1 a 3. Ele escolhe o seu povo em amor. Se vocês olharem os versículos de 1 a 3, é isso que esses versículos estão enunciando. O Filho, em quem a igreja é escolhida, que é o Redentor mediante o preço de sua morte sacrificial, está presente nos versículos 7 a 10. Nós vamos ver a pessoa do Filho de Deus, que é Deus,
segunda pessoa da Trindade nestes versículos. E por último, o Espírito Santo, que aplica a obra de Cristo à sua igreja e assim torna real esta obra na experiência humana. Isto está descrito nos versículos 11 a 14. Então há uma trindade, ou melhor, a trindade sendo trazida à tona nestes versículos pelo apóstolo. Nós estamos usando um livro também para servir de base do pastor Mark Driscoll, e ele vai chamar a atenção que nesta sessão de abertura de Efésios, toda a trindade é mencionada, de fato. Só nós olharmos isso com calma que nós vamos ver o Pai, Filho e o Espírito Santo, Deus triuno revelado nesses primeiros versículos. Uma outra abordagem sugere que Paulo, esse é o primeiro tipo de abordagem, pessoas que vão trabalhar sob uma perspectiva trinitária. Uma outra abordagem sugere que Paulo quer mostrar como o plano de Deus, eu quero que você ouça bem isso, que isso é a base de toda a mensagem. Uma segunda abordagem então sugere que Paulo quer mostrar como o plano de Deus, que fora concebido em seu eterno conselho, foi trazido à realidade no fato de seu Filho ter realizado a redenção da raça humana. Essas abordagens, essas duas, elas não se excluem, certo? Estes versículos, eles não são, essas duas abordagens, perdão, destes versículos não são excludentes. Pelo contrário, a gente pode até trabalhar com as duas juntas. Eu vou trabalhar mais com esta segunda abordagem, que é trazer à tona qual é a realidade do plano de Deus realizado em seu Filho para com a humanidade decaída. Acho que essa é mais ou menos a abordagem que nós estamos usando aqui para tratar de Efésios. E estes versículos, irmãos, para deixar um pouquinho mais complicado ainda, eles são semelhantes a um padrão judaico de oração conhecido como Beraká. E o que é isso? É uma oração que é uma espécie de bênção, que é dada a todos aqueles que creem em Deus. E o interessante é que nós vamos ver que nenhum desses versículos tem ponto. Algumas traduções, elas vão tentar ajustar. Eu estava conversando com o João está rindo lá atrás, né? Porque a tradução do João, que é a nova linguagem de hoje, tem ponto. Na verdade, isso é uma adaptação que os escritores fizeram para que se possa trabalhar melhor com os versículos isoladamente. Mas ela não tem. É vírgula em cima de vírgula. Não tem, é como uma coisa só. Um pensamento está concatenado no outro e ele vai desdobrando e vai completando o outro. É como diria o professor do nosso amigo aqui, pastor Rodrigo, estava assistindo ele esse fim de semana, pastor Franklin Ferreira. Esse texto é gráfico. Em vários dos seus vídeos ele diz, esse texto é gráfico, ou seja, ele tem uma sequência assim e a gente vai ter que ir ligando essa sequência. Então vamos lá, eu quero convidar você hoje a fazer uma coisa, a abrir a sua Bíblia e a deixá-la aberta. Nós vamos ver versículo por versículo o que esse texto tem para nós e depois nós vamos fazer um fechamento, amém? Bem, depois da breve saudação que Paulo faz nos versículos 1 a 3, e aí o pastor Rodrigo já tratou disso na semana passada, ele vai então começar a expor, a escrever o apóstolo esses versículos. E há uma espécie de ordem predeterminada na enumeração dessas bênçãos que ele está trazendo nesses versículos. Quando nós olhamos com calma, nós vamos ver que nestes versículos nós temos as seguintes bênçãos de Deus espirituais: eleição, filiação por adoção, redenção, perdão e a percepção dentro do propósito de Deus. Propósito que a tudo abrange e o privilégio, tanto de judeus quanto de gentios, de se tornarem o seu povo. Ainda mais, temos ainda nessa sequência o selo do Espírito, que é o penhor da herança final. Tudo isto para um único propósito: louvor e glória de Deus. Então esses temas teológicos, redenção, eleição, predestinação, são todos desenvolvidos aqui. Então seria praticamente impossível fazer uma abordagem, uma única noite, de todos estes temas pormenorizadamente, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu puder. Depois então dele fazer esta explanação, desta saudação que o pastor Rodrigo nos pregou semana passada, ele vai começar a tratar
destes temas e destas bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. E ele começa dizendo então o seguinte: bendito seja, ou melhor, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo, quando está escrevendo esse versículo, ele tem em mente algumas coisas, e a mais importante era incitar o coração dos efésios à gratidão, deixar a eles inflamados e cheios de gratidão ao Senhor, fazer com que o coração deles estivesse transbordando com esta ideia de gratidão a Deus. Por isso que ele começa com a palavra bendito. Aqueles que reconhecem em si uma efusão de tal bondade de Deus, tão plena e absolutamente perfeita, e que fazem dela o tema da fervorosa meditação, jamais vão correr para outro lugar senão o próprio Deus. Isso é maravilhoso. Esse primeiro versículo ele está fazendo com que a ideia dele é com que os efésios possam agradecer a Deus, que ele possa demonstrar a bondade de Deus em ter concedido essas bênçãos que ali depois vão ser explanadas. Quando ele usa a palavra bendito aqui, meus irmãos, é usada num sentido muito interessante. A palavra bendito ela pode ser usada em vários sentidos. É a palavra grega eulogetos, e ela pode ser usada em vários sentidos na Escritura. Mas aqui, Paulo, ele está dizendo o seguinte: ele está bendizendo a Deus, porque este nos abençoou e nos enriqueceu com todas as sortes de bênçãos e graças. Aleluia. Interessante que ele vai usar o termo, este bendito Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Aqui, meus irmãos, ele não está dizendo que Deus não nos abençoa com bênçãos materiais. Paulo não está dizendo que não há a possibilidade de Deus nos abençoar com coisas nesta vida. Aliás, só podem apreciar as bênçãos materiais nessa vida de maneira correta aqueles que apreciam as bênçãos espirituais de Deus, aqueles que conhecem a Deus e que têm um relacionamento com Ele. Senão, geralmente, o que acontece? As bênçãos materiais se tornam um ídolo na vida da pessoa. Mas a pessoa que tem um relacionamento com Deus, que bendiz a Deus, que ama a Deus, ela tem uma perspectiva correta das bênçãos materiais. Ela entende aquilo como coisas que Deus proporciona a ela para que ela seja abençoada e também abençoe os demais que estão ao seu redor. Mas o que aqui está em jogo é o contraste. Paulo quer trazer à tona Paulo quer trazer à tona a superioridade da graça que nos é concedida em Cristo. Ou seja, ele está dizendo, a felicidade, eu não gosto muito desse termo felicidade, mas a alegria, eu acho que esse termo é melhor. A alegria que o cristão tem na sua vida, que vem desse Deus bendito, ela não pode ser alcançada plenamente nesse mundo e nem pelas coisas desse mundo. A nossa alegria está em Cristo, em Jesus, e nas coisas que Ele nos tem preparado na nossa vida eterna. A vida do cristão está focada no céu e na vida eterna, e tudo aquilo que ele faz tem que estar atrelado a isto. Essas regiões celestiais, eu acho interessante que alguns comentaristas vão dizer o seguinte, que isso tem a ver com a nossa posição em Jesus Cristo. Nós hoje estamos assentados com Cristo, a Epístola dos Colossenses vai falar, nas regiões celestiais. Nós participamos de uma nova vida, onde posicionalmente nós não somos mais cidadãos desse mundo, mas somos cidadãos celestes. Glorificado é o nome de Jesus. No versículo de número 4, então ele vai, depois de bendizer a Deus e de constatar que nós temos bênçãos celestiais, ele vai começar agora a esmiuçar que bênçãos são essas. E a primeira bênção que ele vai trazer é essa. Ele vai dizer, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nos tornássemos ou fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O apóstolo aqui, meus irmãos, ele vai declarar que a eleição é o fundamento e causa primeira, tanto do nosso chamamento, como de todos os benefícios que de Deus recebemos. Ou seja, aqueles que são eleitos em Cristo é que receberão todas estas bênçãos que agora nós vamos descortinar. Irmãos, antes de nós continuarmos, eu quero fazer apenas uma observação. Meu objetivo aqui não é discutir
Uma coisa que preocupa muitos crentes, quando nós trazemos essa palavrinha eleição à tona, muitos crentes se perguntam: ah, será que eu sou eleito? Isso já atormentou muita gente. Será que eu sou eleito? Será que essa história de eleição é verdade? Será que eu entendi direito essa doutrina da eleição? Bem, meus irmãos, a doutrina da eleição, ela permeia toda a Bíblia, tanto para com Israel, como para com indivíduos. Nós não podemos negar a doutrina da eleição. Agora, o que nós não devemos fazer é ficar elucubrando sobre este tipo de coisa. Porque certa vez uma mulher muito perturbada escreveu a Martinho Lutero, e ele deu uma repreensão forte a ela nesse sentido. Você não deve ficar se questionando. Você está em Cristo, você crê em Cristo, você é um eleito. Essa é a ideia que se pode passar, até porque nós não vamos conseguir dizer este é eleito, esse não é eleito. Isso e nem nos cabe ficar elucubrando esse tipo de coisa. Então aqui, a ideia da eleição, ela não é uma ideia de escrutínio ou de nós ficarmos fuçando na coisa para saber quem é eleito e quem não é. A doutrina da eleição aqui não tem este sentido. Qual é a ideia que a doutrina da eleição traz aqui? De louvor a Deus, de nós louvarmos a Deus que nos elegeu, e o tempo está aqui sendo revelado antes da fundação do mundo. Diz aqui o versículo de número 4. Por que antes da fundação do mundo, meus irmãos? Porque Deus nos elegeu antes que o mundo viesse à existência. Por quê? Tem um texto bíblico que traz a lume isso bem claramente. Romanos, nós não precisamos ler, capítulo 9, versículo 11. Quando o próprio apóstolo Paulo começa a escrever dizendo algo a respeito de Esaú e Jacó. Esses dois gêmeos não haviam nem nascido e não tinham feito nada ainda para que Deus dissesse: olha, eu quero esse e eu rejeito aquele. Não. O propósito total da eleição repousa em quem? Em Deus, meus irmãos, e não em nós. Se nós acharmos que somos eleitos porque nós somos bonzinhos, porque há algo em nós diferente dos outros homens, nós não entendemos ainda o Evangelho e nem o que está sendo explanado aqui. E nem o que está sendo explanado aqui no Jardim Botânico, noite após noite. Todos nós estávamos perdidos em Adão. Portanto, Deus não poderia ter nos salvado por sua própria... Deus não poderia ter nos salvado por nossa própria bondade. Ele só pode nos salvar pelo seu beneplácito, só por vontade própria dele. Então, é motivo de louvor para mim e para você. É motivo de agradecimento para mim e para você, que o Senhor tem nos feito eleitos para louvor a sua glória. E como é que esta eleição acontece? Certo? Ela é uma eleição que acontece em Cristo. Esta é a segunda prova de que a eleição é soberana, pois se somos escolhidos em Cristo, isso não está em nós mesmos, não procede de algo que porventura mereçamos, e sim para que nosso Pai Celestial, que nos introduziu através da bênção da adoção no corpo de Cristo. Em suma, o nome de Cristo exclui todo o mérito, bem como tudo quanto os homens porventura possuem em si mesmos. Pois quando o apóstolo diz que somos eleitos em Cristo, segue-se que em nós mesmos não existe mérito algum. Aleluia. Irmãos, todos estão debaixo, todos estávamos debaixo da maldição do pecado. Deus não lhe elegeu, Deus não lhe salvou, porque você tinha uma migalha que seja para oferecer a Ele. Quando nós tentamos pensar em uma possibilidade dessas, nós ofendemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Cristo, Ele nos salva justamente porque nós somos os piores pecadores, aqueles que mais pecaram, aqueles que mais transgrediram, aqueles que mais estavam debaixo da condenação. Ele vem até nós por sua infinita misericórdia e pelo beneplácito da sua vontade, que nos salva para a glória do seu nome. Aleluia. E para que Ele nos salvou então? Ou melhor, porque Ele nos elegeu para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. O apóstolo ele vai indicar aqui, meus irmãos, o propósito imediato, mas não o principal. O principal ele só vai mostrar mais para o final do texto. Deus nos elege por uma única coisa: para o louvor de sua glória. Deus não nos elege, irmãos, para que nós sejamos pessoas melhores ajustadas, ou para que sejamos pessoas felizes. Não, Ele nos elege para o louvor da sua glória. Essas outras coisas são consequências.
Porque é como cantaram várias vezes aqui os nossos irmãos do louvor, Jesus é o centro de tudo que há. Tem agora uma frasezinha, né, que o pessoal bota lá, hashtag é tudo sobre Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas, nós vamos ver isso daqui a pouquinho mais. Tudo é para a glória dele, para o louvor dele, tudo converge nele, meus irmãos. Nós vamos ver daqui a pouco isso num versículo mais adiante. Então, no primeiro momento, Paulo ele indica um propósito imediato, ou seja, você é eleito, você recebe essa bênção da eleição para que você se torne santo e irrepreensível. O irmão Rodrigo já trabalhou bastante nessa questão do que é ser santo. Mas aqui tem uma outra palavra, irrepreensível. A palavra irrepreensível na língua grega é a palavra momos. E ela tem uma ligação com os animais do Antigo Testamento. Ela é uma palavra que lembra os animais do Antigo Testamento. Quando os animais que eram usados em sacrifício, perdão, no Antigo Testamento. Quando o judeu ia levar um animal para ser sacrificado no lugar do seu pecado, da sua falta, da sua transgressão, quando ele levava esse animal ao templo, para que os sacerdotes assim fizessem, aquele animal não podia ter defeito nenhum. Então a palavra irrepreensível aqui, meus irmãos, ela está apontando para que nós devamos viver uma vida de santidade diante de Deus, e para que nós nos tornemos de fato irrepreensíveis. Aí alguém pode perguntar, mas quem é irrepreensível diante de Deus? Tem alguém aqui que não possa ter nenhum tipo de reprimenda? Bem, o texto não está dizendo que você não pode ser repreensível no sentido de não ter nenhum defeito, até porque você é pecador. Mas o texto está apontando para o alvo em direção do qual nós devemos manter todo o curso da nossa vida. Você foi eleito para viver a vida inteira tentando, debaixo da graça de Deus, sendo cooperador de Deus, tentando viver uma vida de santidade, cumprindo os mandamentos que o Senhor te dá. Na verdade, você só consegue isso se você se agarrar à graça de Deus e não à sua própria força. E nós não vamos atingir, meus irmãos, um perfeccionismo até o dia que Jesus nos levar desta vida, ou até o dia que Ele voltar. John Wesley, um grande homem de Deus, desenvolveu uma das doutrinas mais perniciosas que alguém pode ter desenvolvido, infelizmente. Ele vai desenvolver a doutrina do perfeccionismo. Nunca me esquecerei quando um pastor espanhol, já falei isso aqui, foi pregar na igreja em Canoas. E ele pregou que nós não temos mais uma natureza pecaminosa depois que nós cremos em Cristo. Terminou o culto, eu fui conversar com ele, eu quase que ele me xingou, né? E eu disse a ele, mas como, irmãos? Meu querido irmão, aqui está, o tradutor dele, na ocasião era o genro do pastor Edgar, tentou fazer um meio de campo entre nós. Eu disse, não, irmão, me desculpe. Ele disse, não, irmão, o que faz nós pecarmos é uma consciência que nós temos, nós nos lembramos dos pecados passados. Eu comecei a rir e disse a ele, que bom se fosse assim, irmão. Que bom se a minha consciência fosse o meu único inimigo. Que bom se eu não tivesse essa maldita carne vivendo comigo todos os dias, que me leva muitas vezes para longe de Deus. Aqui eu acho que a doutrina, e perdoe-me, eu jamais, quem sou eu para falar de John Wesley? Tem aquela historinha, né, que Whitefield era calvinista e Wesley arminiano, e perguntaram ao Whitefield se nós veríamos John Wesley no céu, e ele responde não. E aí o pessoal ficou assim, quer dizer que ele não vai ser salvo? Ele disse, não, é que ele vai estar tão perto do trono de Deus e nós tão longe que nós não vamos enxergá-lo. Se Whitefield diz isso, quanto mais eu, meus irmãos. Coitado de mim. Mas essa doutrina que ele desenvolveu não está correta, e ela permeia, porque o metodismo é o pai do pentecostalismo, ela permeia as mentes dentro do pentecostalismo. As pessoas acham que devem viver uma vida de perfeccionismo e não de santidade. Por isso que eu entendo que a vida de santidade ela não é progressiva no sentido de ser uma coisa que a gente vai indo. Ela é um gráfico. Essa é a santificação que eu compreendo que a Escritura traz a nós. Um dia nós estamos bem com Deus nos nossos exercícios espirituais, outro dia estamos miseráveis. E isso não faz de nós menos amados, menos santos. Nós estamos caminhando para vencer os pecados que nos assediam, as atitudes, os pensamentos que nos assediam. Lutero trouxe uma doutrina que eu acho mais bíblica, chamada doutrina do símbolo Justus et Peccator. Eu já falei várias vezes aqui. Ou seja, você é simultaneamente justo e pecador. Então, ser irrepreensível significa o seguinte: você vai, durante toda a sua vida, se submeter a Cristo e vai procurar, nesta submissão, crescer em Jesus. Não para o perfeccionismo,
mas para viver debaixo da graça dele. Por que eu sou contra essa doutrina do perfeccionismo? Porque ela pode levar alguém à ilusão de que já chegou num lugar X e que não vai nunca mais retroagir naquele pecado. É que nem aquele camarada que diz que é judeu, e eu já citei aqui 2, 3 vezes, Yosef Akiva. Ele disse um dia que ele chegou no Parnassá, que é um tipo de uma região lá, um nível espiritual que ele não peca mais. Ele não precisa mais jejuar, ele não precisa mais orar, não precisa mais ler Bíblia, ele já alcançou uma plenitude, ele foi para o pleroma lá dos Colossenses, né? Que horror, meus irmãos. Que horror. O que é o pleroma dos Colossenses, né? O pleroma era um estágio, era um lugar onde os colossenses, alguns crentes que viviam na igreja de Colossos, achavam que tinham alguns seres espirituais que estavam em outro nível espiritual. Não, nós somos santos e irrepreensíveis, mas no Senhor, sempre entendendo que este é o alvo, sempre buscando o alvo, mas nós vamos errar aqui e acolá, e cabe a nós ouvirmos o Senhor nos repreender e andarmos com Ele para a glória do nome dEle. O que mais? Sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, ou seja, a eleição, ela traz a santidade, a vida irrepreensível, e isto deve ser feito diante de Deus em amor. A ideia aqui, segundo João Calvino, é a seguinte, meus irmãos, de que a perfeição dos crentes consiste no amor. Quando nós amamos, nós estamos caminhando em perfeição. E aqui ele e o Wesley estavam alinhados. O Wesley vai falar que esta perfeição é só em amor que se consegue. Claro, não se consegue ela nessa vida no sentido de ser impecável, mas nós devemos andar em amor. A eleição causa isso em nós. Ela causa uma vida santa e uma vida irrepreensível. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que se segue agora aqui, meus irmãos, é mais uma das graças divinas, a predestinação. De novo, não quero entrar aqui nessa questão, a gente tem discutido tanto sobre predestinação, não é a minha ideia. A ideia aqui, nessa sentença, do versículo 5, já vou ler o 6, tem a ver com o que Deus tem no seu plano para conosco. Vamos ler o 6 também, diz assim: para o louvor da sua glória, ou da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Então vou reler o 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua glória, ou melhor, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Nestes 2 versículos nós temos coisas importantes aqui. Primeiro, Deus nos mostra aqui a causa eficiente de nós sermos predestinados e eleitos. Que causa é essa? O beneplácito de sua vontade. Para quê? Para a adoção. O segundo, ele mostra a causa material, que é Cristo Jesus. É Jesus quem vai morrer por nós e nos propiciar a vida diante de Deus. E por último, a causa final, que é o louvor da sua graça. O que o texto está dizendo em outras palavras aqui? Que Deus, por causa da sua própria bondade, não por nada que houvesse em nós, e sim unicamente dele, ele não buscou uma causa fora de si, mas só nele, para que nós fôssemos predestinados a esta adoção. Foi ele que quis isso. Ele que quis te adotar, que quis me adotar. E não foi nenhum tipo de coisa que o forçou a fazer isso. Deus não é forçado, ele é livre. Ele fez isso livremente. O que sugere, ou o que se segue, porém, é ainda mais claro. O texto diz, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, ele vai contrastar a bondade. Beneplácito aqui é sinônimo de bondade, irmãos, de boa vontade, de propósito bom para conosco. O texto está dizendo, então, em outras palavras, isto: que não temos mérito algum para que Deus olhasse para nós e nos elegesse e nos predestinasse. A palavra predestinação aqui, meus irmãos, a palavra grega prorizas, que significa marcados de antemão, ou seja, Deus, ele nos marca de antemão porque nos ama, para que nós sejamos filhos seus, para que nós sejamos adotados em Cristo Jesus. A causa material, tanto da eleição quanto do amor